Oi galera, aqui quem fala é a Duda do Mundo MD. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre os meus estágios em jornalismo, que vocês me pediram muito no último vídeo. Se você não viu o último vídeo, vai ver, ele vai estar aparecendo bem aqui em cima. Lá eu contei sobre como é o curso de jornalismo, a grade curricular, o que eu achei, minha opinião antes e depois. Então se você não viu esse vídeo, vai lá ver rapidinho antes desse. Bom, e aí me pediram para falar um pouco sobre quais foram os meus estágios de jornalismo, como é esse tal estágio de jornalismo. As pessoas ainda têm muitas dúvidas de coisas relacionadas a jornalismo, porque realmente eu parei para reparar que não é muito falado, sabe, sobre o que nós fazemos nos estágios, sobre o que são os estágios. Então eu vou falar um pouco sobre os estágios que eu fiz. E assim, admito que eu tive os meus preferidos, como também teve uns que eu ralei pra caramba, mas que me fizeram ter o conhecimento que eu tenho hoje, me fizeram ser quem eu sou hoje, né, amadurecer durante ali o período de estágio da faculdade, porque o estágio é isso. É o período para você amadurecer, para você se tornar ali o profissional de fato, um profissional que consiga, né, atender às necessidades do mercado. Bom, então como vocês sabem, eu iniciei a faculdade em 2017, eu tinha saído do ensino médio em 2015, fiz outra faculdade em 2016, não gostei e fui para a faculdade de jornalismo, de comunicação. Bom, quando você entra na faculdade, é muito difícil você conseguir um estágio logo de cara, a não ser que você tenha uma indicação, a não ser que você tenha alguém ali que trabalhe num lugar, é muito complicado, é muito difícil você entrar no primeiro semestre da faculdade num estágio, porque você não tem experiência, você não sabe de nada, então assim, você vai entrar no estágio e vão ter que te falar até o que é um lead, sabe? Vão ter que te explicar as coisas que você aprenderia na faculdade. Bom, então quando eu entrei na faculdade, que foi em 2017, eu consegui um estágio mais ou menos no meio do ano ali, quando eu tava virando o semestre, porém foi um estágio bem ruim, que não tinha nada a ver com jornalismo. E aí depois, quando eu tava nesse estágio, quando eu conversei com as pessoas de lá, né, com os outros estagiários, eu entendi que na verdade essa empresa pegava os estagiários para servir de telemarketing mais barato. É exatamente isso. Eu acho que eu não vou falar o nome dessa empresa, mas os estudantes de comunicação aqui de Brasília acho que vão saber, começa com C. E assim, gente, esse estágio foi péssimo, péssimo, péssimo. Foi 6 meses que eu fiquei lá e assim, era um telemarketing purinho, sabe? Minha mãe já trabalhou em telemarketing muitos anos e ela me falava, Duda, isso aí é telemarketing, até tipo as pausas, sabe? Que era 6 horas. A gente tinha pausa de 10 e 15 minutos a cada 2 horas, alguma coisa assim, sabe? Que é pra você não ficar muito tempo com o headset, pra você não ficar muito tempo ali com um negócio no ouvido e não dar problema. Então, tinha pausas de 2 em 2 horas, mais ou menos. E aí minha mãe disse que no telemarketing era exatamente isso. E também era muito puxado. Lá era uma empresa de pesquisas, então a gente fazia pesquisas por telefone, pensa a chatice. Então eram pesquisas quantitativas e qualitativas. Aí a gente ligava para as pessoas perguntando, por exemplo, sobre um curso que ela fez. Aí, o que você achou do curso? Uma nota de 0 a 10. Você indicaria, você não sei o que. Era muito chato, muito, muito chato. Mas foi o primeiro estágio que eu consegui, ganhava ali o meu dinheirinho, fiquei o tempo que deu pra ficar e aí depois eu falei, não quero isso mais pra minha vida não, eu tava ficando já lelé já. Bom, eu saí de lá e aí eu fiquei um tempo sem conseguir estágio, eu saí em novembro, então dezembro, janeiro, não teve como eu conseguir estágio porque eu ainda não tinha voltado às aulas, né? E aí em fevereiro de 2018 eu entrei num estágio que foi o meu amorzinho. Foi na Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. E assim, aí você me pergunta, o que você foi fazer numa escola de administração pública? Você não faz jornalismo? Tipo, você não deveria estar na Globo, trabalhando na Globo, numa redação? Então, gente, isso é onde eu queria chegar. Jornalismo, você não trabalha apenas ali na redação, escrevendo, aparecendo, sendo repórter, seja lá o que for. Você também pode trabalhar em assessoria. E aqui em Brasília, o que mais tem é assessoria. Sério, assim, você respira e tem vaga de assessoria pra você entrar. Então eu entrei na ENAP, NASCOM deles, então era na área de assessoria de imprensa da ENAP.
Então o que que eu fazia lá? Eu cuidava de toda a parte de redes sociais, assim, não era toda a parte, né? Era dividido. Então assim, eu cuidava da parte de redes sociais, eu cobria os eventos que tinham lá próprio na ENAP, né? Que lá tinha muita palestra, lá tinha muitas aulas, então eu tinha que tirar foto, eu tinha que escrever sobre o evento que aconteceu no site da ENAP depois, então eu fazia muitas matérias internas para a ENAP. Então acontecia algum evento, eu ia lá, fotografava, via quem estava falando, via sobre o que era o tema, assistia, né, um pouco a palestra ali para entender, redigia um texto e postava no site da ENAP, falando que teve aquele evento e que foi assim, tananã, tananã. Então isso era o que eu fazia na ENAP, era a parte de assessoria interna, né, que fala. Então a gente cuidava de tudo isso e um pouco mais. Aí lá também eu comecei a fazer o tal do clipping, que é algo muito comum aqui no nosso meio de assessoria, de jornalismo, que é você pegar matérias que estão falando ali sobre o seu cliente. Então o meu cliente era a ENAP, então eu tinha que ver todas as matérias que saíram, por exemplo, no dia ou então na semana, dependia, né, de como era o clipping. Então também fazia essa parte de clipping, foi ali que eu comecei, aprendi. Eu falo que eu amava aquele lugar e às vezes vocês não vão entender. Mas de verdade, o ambiente era bom, sabe? O ambiente era um ambiente legal, que me deixava tranquila, muito diferente do estágio anterior que eu tava. E aí, lá também as pessoas eram muito legais, muito gente boa, sabe? Era todo mundo muito tranquilo, minha chefe também era muito legal, muito gente boa. Então assim, esse foi o estágio que eu mais amei. Deixa eu ver. Eu acho que foi o estágio que eu mais amei. Posso dizer que foi o estágio que eu mais amei e que eu mais sinto falta. Bom, meu terceiro estágio começou um ano depois de eu ter entrado na ENAP, então eu fiquei lá durante um ano, de fevereiro a fevereiro, e iniciei num novo estágio. E aí você me pergunta, por que você saiu de lá se você amava tanto aquele lugar? Porque é uma coisa que os professores sempre falavam e que eu aprendi, é que assim, você precisa ter o máximo de experiência que você puder em locais, em coisas diferentes, né? Pra você ter ali um currículo legal ao final do tempo da faculdade. Então foi isso que eu sempre coloquei em mente, de ficar mais ou menos assim um ano em cada lugar, no máximo um ano, mas também não menos que 6 meses, porque senão fica ruim pro currículo, né? Coisas que a gente vai aprendendo durante a vida. Então eu fiquei lá um ano e saí pra ir pra um novo estágio, eu já tinha tudo meio que planejado, né? E aí eu fui para um estágio totalmente diferente, assim, quebrou as minhas pernas porque eu tive que aprender coisas novas, coisas diferentes, e isso foi ótimo pra mim, né? Porque esse é o legal do estágio, quando você tem que aprender coisas novas, coisas diferentes. Foi para uma empresa de gamificação. Talvez você nem saiba o que é gamificação, eu não sabia o que era gamificação antes de entrar lá. Então, o que eu fazia nessa empresa de gamificação? Tipo, lá também era na parte de assessoria, mas não era bem assessoria. Era mais na parte de marketing, de administração de redes sociais. E aí você me pergunta, mas você não fez jornalismo? Por que você estava se metendo em marketing? Porque nós podemos. Brincadeira. É porque nós temos matérias, né, sobre marketing, né? Então eu entrei nessa empresa na época que eu tava tendo a matéria, acho que um semestre depois que eu tive a matéria de marketing. Então lá eu cuidava de toda a parte das redes sociais, lá sim, eu ficava focada nas redes sociais, em verificar as métricas de crescimento, em verificar os dados. Então assim, nós tínhamos alguns programas, né? Nós tínhamos algumas plataformas para poder verificar isso, essas métricas, esses dados, e analisar e fazer relatório. Então eu ficava nessa parte de redes sociais. E como eu também tenho conhecimento em edição de vídeo, então eu também ficava nessa parte de edição de vídeo, né, da empresa, fazia ali todo o planejamento mensal dos posts, né, do Instagram, Facebook, das redes sociais, junto com a minha supervisora, é óbvio, fazia ali todo o planejamento mensal. Então eu cuidava mais dessa parte das mídias, marketing, e também de vez em quando eu era tipo um faz tudo, né, porque estagiário é bem isso, você faz tudo que dá pra você fazer ali, e eu gostava, eu admito que eu gosto, assim, de fazer de tudo um pouco. Então assim, eu aprendi bastante nesse estágio, foi bastante diferente do estágio anterior que eu tava, né, na ENAP. Então assim, eu tive um baque, porque lá era uma empresa privada, a ENAP era pública, então assim, eu tive um baque
mudança de público para privado, porque é totalmente diferente. Vou logo falando para você que tá atrás de um estágio, de jornalismo principalmente. É muito diferente você estagiar num órgão público e você estagiar numa empresa privada. Eu tenho duas amigas que nós somos muito próximas e elas também tiveram estágios assim parecidos com os meus, né? E elas estagiaram, por exemplo, em órgãos grandes, por exemplo, STF, STJ. Então, assim, a mesma coisa que eu falo é o que elas falam também. A diferença de empresa privada para órgão público é totalmente diferente, já fica a dica. Bom, o meu quarto estágio foi no Banco do Brasil. Aí de novo vocês me perguntam, Eduarda, o que você foi fazer no Banco do Brasil? Tu virou bancária agora, minha filha? Não. Então, eu entrei lá em junho ou julho de 2019 e eu fui mais mesmo para ter uma nova experiência e também porque a bolsa de lá, o salário era melhor. Então, eu era uma estagiária, eu tava ali planejando casar. Se vocês não viram o vídeo de eu juntando dinheiro sendo estagiária, vai estar aparecendo bem aqui em cima. Então assim, eu tava juntando dinheiro pra casar, então eu precisava de um estágio que pagasse um pouquinho melhor. Então eu fui pra lá e lá foi mais na área de jornalismo, só que interno. Então o estágio lá foi mais voltado pra área de jornalismo no quesito escrever matérias, né, redigir textos e tudo mais, só que interno. Então eu não tenho como mostrar esse texto pra vocês, não posso nem mostrar, porque são os assuntos do Banco do Brasil. Então eu escrevia sobre isso, fazia entrevistas internas com o pessoal, com os funcionários. Então assim, eu aprendi demais naquele lugar e também foi um estágio assim que foi um xodó pra mim, foi muito legal aquele estágio, as pessoas eram muito legais, a equipe, sabe, foi um estágio muito bom, eu aprendi demais e inclusive sinto saudades daquele lugar, que lá tinha lanchinho também, lá tinha cappuccino, copinhos de cappuccino e pão pra quem quisesse. Ai, era muito bom! E assim, foi um estágio muito legal, foi muito legal essa experiência que eu tive lá no Banco do Brasil, foi diferente. Então lá eu fazia esse trabalho de redigir matérias, mas também, como sempre, ali eu ficava muito no faz tudo, então se precisasse fazer peças, né, diagramar peças, eu ajudava. Também edição de vídeo eu cheguei a ajudar. Narração. Então assim, eu fiz de tudo um pouco ali no Banco do Brasil, eu aprendi muita coisa diferente, muita coisa nova de verdade. Bom, e o meu quinto e último estágio, eu acho que vocês já devem estar pensando assim, meu Deus, quantos estágios! Pois é, eu fiz muitos estágios no período da faculdade. O meu quinto e último estágio foi na Presidência da República, isso mesmo, foi na Presidência da República, na Ascom lá. Então assim, eu dei muita sorte de conseguir esse estágio no último ano de jornalismo, porque é muito raro você conseguir estágio assim quando você já tá terminando a faculdade, porque muitas empresas não querem alguém que vai sair daqui a pouco, né? Eles querem um estagiário que vai ficar muito tempo, que vai ficar ali o máximo que der na empresa. Então assim, eu dei muita sorte, agradeço demais pela oportunidade que me deram de entrar lá. E eu aprendi demais naquele lugar, muito mesmo. Como, né, era na Presidência da República, então envolvia muita política. E eu admito que eu nunca fui muito fã, assim, de política, sabe? Não foi uma coisa que eu parava pra acompanhar, uma coisa que eu parava pra ver, pra ler. E com esse estágio eu fui obrigada, né, a acompanhar, a saber quem era quem fazia o quê. Então assim, foi um aprendizado no sentido de eu fazer coisas que eu nunca faria no meu habitual, sabe? Então foi um estágio muito bom de verdade, ainda mais porque foi ali no meu último ano, então eu aproveitei assim o máximo que eu pude, né? É aquele negócio que os jornalistas mais velhos falam pra gente, né? As pessoas mais experientes falam que é você tentar absorver o máximo que der de cada estágio que você vai, então eu tentava fazer isso de fato. E aí, o que eu fazia lá, né? Então, lá também era uma assessoria, era assessoria da Secretaria de Governo. Então, não, eu não cuidava das coisas do Bolsonaro, do presidente, não era nada relacionado ao presidente. Era da Secretaria de Governo. Eu ia demorar uma década aqui pra explicar tudo certinho pra vocês, mas, pra resumir, tinha um ministro que era da Secretaria de Governo, então a gente assessorava ali a Secretaria juntamente com os assuntos do ministro. Então eu novamente fiz o que eu fazia lá na ENAP, que era clipping, monitoramento de redes sociais, monitoramento de notícias. Eu fazia muitos relatórios ali
contando, né, o que estava se falando, o que estava rolando na imprensa. Então lá, e por ser num lugar muito visado, né, presidência, ser ali um lugar onde muita coisa acontece, era muita ralação. Era assim, todo dia, não tinha um dia igual. Todo dia era um dia diferente, todo dia tinha uma coisa nova pra fazer. Então assim, eu aprendi demais. E novamente eu era estagiária de jornalismo ali, que fazia de tudo um pouco. E eu me amarrei, né, porque eu amo comunicação. Seja lá como for, eu amo comunicação. Bom, e esses foram meus estágios durante os 4 anos de jornalismo. Sim, são só 4 anos só, ou bastante, 4 anos de jornalismo, e eu acredito que eu consegui sim aprender bastante coisa ao decorrer desses anos, ao decorrer dos estágios que eu passei, porque não só os estágios, a gente também tinha muitas complementações na faculdade, né? Então eu fui mestre de cerimônia na jornada de jornalismo que acontecia todos os anos na minha faculdade. Eu também tive matérias de rádio, eu tive matérias de redação. Então, assim, uma coisa complementava a outra. O estágio complementava as aulas da faculdade, as aulas da faculdade complementavam os estágios. Então, assim, eu só tenho 1000 amores por esse curso, eu só tenho 1000 amores pelos estágios que eu fiz. E, assim, eu sou extremamente grata pelas experiências que eu tive. Só um arrependimento que eu tenho foi não ter entrado num estágio de redação, né? Tipo, Record, Globo, SBT, mas foi por conta que eu não consegui mesmo, é um pouco mais difícil, é um pouco mais seleto. Você tem que ter um pouco de indicação pra conseguir entrar, e então eu não consegui isso. Porque assim, meus olhos brilham pelo telejornalismo, por apresentar, por ser repórter. E então assim, esse é o único arrependimento que eu tenho de não ter conseguido um estágio nessa área, mas também não foi culpa minha, né, digamos. Eu tentei, mas não consegui. E agora eu tô aí, formada, vamos ver o que vai vir aí pela frente. Eu creio que vão vir muitas experiências novas e eu estou ansiosa por isso, estou aí para experimentar todas as experiências que tiver. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida pode me perguntar aqui nos comentários ou também no meu Instagram, eu tô sempre respondendo perguntinhas de vocês por lá. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Até a próxima!